Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Renan Segrete e aqui a gente fala sobre Star Wars. Hoje nós vamos continuar a saga Vader, estamos na segunda parte e se você não viu a primeira é só ir lá na descrição. Curte, compartilha aí com os amigos, o canal tá crescendo. E sem mais delongas, bora ler? Bom, essa aí é a capa, né? É o Darth Vader ali desfilando na frente do General Tag e um monte de Stormtrooper. Vader, parte 2. É um período de insurgência. A força mantedora da paz do Império, a Estrela da Morte, foi destruída devido a uma inesperada falha de projeto. Com o Estado de Direito em perigo, o caos reina. Sendo responsabilizado por esse desastre, Darth Vader caiu das graças do Imperador Palpatine. O grande General Tag foi escolhido para comandar a resposta à rebelião. Sem o conhecimento do Imperador, Vader está quietamente perseguindo seus próprios interesses. O misterioso piloto sensitivo à força que destruiu a Estrela da Morte. Bom, a nossa história começa com uma nave pirata caçando uma nave imperial. E os imperiais lá dentro estão para ser explodidos por um torpedo. Só que aí surge nosso herói Darth Vader para interceptar o torpedo e salvar a vida dos imperiais. E aí o Vader vai lá também e imobiliza a nave pirata. Eles descobriram que a nave estava sendo controlada por robótica avançada, ou seja, não tinha tripulantes dentro dela. Mesmo assim o Darth Vader viu que é muita habilidade para uma nave que não está sendo controlada por pessoas, né? Quer dizer que os piratas estão tendo acesso a uma tecnologia de automação de naves muito boa. O Tag diz que não adianta nada o Vader ter feito um acordo com os Hutts se esses piratas continuam saqueando eles. E ele ainda corrige o Darth Vader, que chamou ele só de Tag, né? Ele fala, é grande General Tag. O Tag mostra a insatisfação dele com a Estrela da Morte lá, mostrando umas projeções holográficas e diz: quantos Star Destroyers, aquelas naves gigantes do Império lá, dariam para ter sido construídas se não fosse a insensatez do Tarkin? O Vader diz que o Tarkin tinha visão e ele só tem gráficos. E o Tag diz que ele tem gráficos e o comando. Eles vão ficar nesse atrito aí e o Vader não pode simplesmente matar ele, como ele deve estar se coçando para fazer, porque o Palpatine colocou ele para obedecer todas as ordens dele, né? Foda. O Tag diz que eles não podem depender de um único ativo como a Estrela da Morte ou o Darth Vader e que a força deve ser multiplicada. Ele diz que tem que mandar uma equipe de resgate para a nave abatida para descobrir algo sobre a origem do comando. O plano é pegar a nave pirata, voltar para a origem dela e pegar os piratas na base deles. Mas o Darth Vader diz que com certeza a base vai ter um sistema de autodestruição, justamente para evitar que a ira do Império caia sobre os piratas, né? E aí o Tag, filha da putamente, diz que é por isso que ele tá mandando o melhor guerreiro do Império para lá. O Tag diz que com o tempo o Vader vai entender que tudo isso é pro bem dele, que ele deve pensar em si mesmo como se ele fosse seu sabre de luz, uma arma singular de um tempo antigo e perigosa se não for empunhada por uma mão habilidosa. Ou seja, ele, o Tag, é uma mão habilidosa e o Darth Vader é a arma dele, né? Olha as ideias. Aí ele coloca o Tenente Onai para acompanhar o Darth Vader e reportar cada nova informação e pergunta se isso vai ser um problema, né? E aí o Vader diz, veremos. O Onai pede pro Vader acesso a todas as comunicações dele para poder prover os dados pro Tag. E o Vader já fica puto com isso, mas ele permite porque ele não tem o que fazer. Ele vê que o Darth Vader tem algumas comunicações com um caçador de recompensas chamado Boba Fett, como a gente viu no capítulo anterior. E o Vader diz que é um assunto privado e que ele vai explicar direitinho quando eles voltarem dessa missão. Aí a nave pirata volta pra base e os piratas recebem todos felizes, né, pra ver o que ela trouxe de bom. Mas aí, pra surpresa deles, quem tá na nave é o Darth Vader com um pelotão. E o Darth Vader ali meio que sorrateiramente colocou um astromecânico ali pra fazer um negocinho pra ele que vai fazer sentido no final desse capítulo. Aí os piratas na ponte de comando percebem que não só o Império, mas o Vader tá na nave deles e que a única chance deles é usar algo que uma pessoa chamada Afra conseguiu pra eles. O Vader se questiona por que ainda não ativaram a autodestruição da base. E aí as portas explodem e dois Destroyers, aqueles droids da época dos separatistas, aparecem. E aí o Vader tá lá tipo, eles não ativaram a autodestruição porque eles acham que tem uma chance de sobreviver. E nisso os Stormtroopers sendo destroçados. E o Onai pergunta desesperadamente pro Vader se ele pode fazer alguma coisa. E ele fala, meu sabre de luz pode fazer os mísseis dos Destroyers explodir e tal. E aí o Onai fala, porra,
com toda essa reputação você não pode fazer nada? E o Vader fala que ele sempre tem algo que ele pode fazer. Enquanto isso, o droidzinho do Vader lá, né, hackeando, pegando umas informaçãozinhas, enquanto tudo isso tá rolando. Aí o Vader usa a força pra fazer os mísseis dos Destroyers voltarem contra eles e eles explodem. Aí o droid agora já tá na parte de fora da nave, ali no espaço, fazendo sabe lá Deus o quê. Aí sim, quando tá tudo perdido, os piratas acionam a autodestruição. O Vader manda os Stormtroopers voltarem para a nave, enquanto ele vai completar a missão de coletar os dados da base pirata. E ele diz pro Onai ir com ele, né? Afinal, a missão dele não é ficar de olho no Vader reportando tudo pro Tag, então ele vai ter que ir. E aí ele vai lá se cagando, implorando pro Vader ir mais rápido, e o Vader tá lá de boa, tomando o tempo dele enquanto vai tudo explodindo. Aí eles conseguem sair da base antes dela explodir, é claro, né? Mas não antes do Onai se cagar todo também. E agora ele tá lá reportando pro Tag, dizendo que de fato o plano dele foi muito bom, deu certo, mas que ele errou num ponto crucial. O Onai era um traidor. Ele tava dando informação pros piratas de exatamente quanto que eles poderiam roubar sem serem percebidos, e que essas informações estavam todas lá na base. Ele fala pro Tag que precisa ter mais cuidado com os assistentes que ele escolhe e que ele vai vigiar eles de perto, tanto quanto eles vão vigiar o Vader. E aí finalmente o Vader pega os dados do droidzinho que tava lá fazendo a side quest dele, e já vou dar um spoilerzinho para ficar mais fácil de entender depois, mas o Vader se interessou muito pela nave automatizada que pilotava bem, dos Destroyers, que são robôs de décadas atrás funcionando perfeitamente. Tudo isso foi obra de um contato lá que os piratas têm, Afra, lembra? O Vader destrói o droid, porque pra ele foda-se, né? E aí ele fala, droids são sempre confiáveis. E aí é isso, galera. Esse foi o capítulo 2. Do próximo capítulo vai aparecer uma personagem muito legal. Espero que tenham gostado. Vai ficar cada vez mais interessante essa saga do Vader. Então me acompanha aí se vocês estiverem gostando. Valeu e tchau!